Boa tarde a todos. Eu me chamo Luiz Gustavo e eu e o meu grupo temos uma pesquisa cujo tema é incidência do AVC na população idosa da região metropolitana do Espírito Santo. O AVC é uma síndrome neurológica que está dividida em AVC isquêmico ou AVC hemorrágico, dependendo da fisiopatologia da doença, na qual o AVC isquêmico há uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral e no hemorrágico há uma lesão desses vasos cerebrovasculares ocorrendo a hipóxia do tecido. O AVC ele está citado entre as 10 principais causas de morte e incapacidade no mundo, e dentre os fatores de risco dessa afecção estão principalmente o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, hipertensão arterial e a idade. Porém, a idade é um fator meio incerto, e o que motivou o nosso objetivo de estudo, analisar a incidência do acidente vascular cerebral na população idosa da região metropolitana da Grande Vitória. Este foi um estudo de coorte retrospectivo, cujos pacientes listados eram pacientes acometidos por acidente vascular encefálico, encaminhados pelo SAMU 192 ao hospital de referência da Rede de Atenção às Urgências da região metropolitana do Espírito Santo, no qual é o Hospital Estadual Central. Todos os pacientes encaminhados para lá foram incluídos, sendo excluídos aqueles pacientes menores de 60 anos, não encontrados no sistema ECOPS e pacientes cujo prontuário estava incompleto, resultando num N de 305 pacientes. O nível de significância adotado foi de 5% e o intervalo de confiança 95%. No que diz respeito à variável sexo, não foi encontrada significância estatística. É, no que diz respeito à faixa etária, o AVC só houve significância estatística em pacientes acima de 80 anos e para aqueles que foram acometidos com acidente vascular encefálico, e o AVC hemorrágico foi sem significância estatística. Em relação à raça, não houve diferenças estatísticas entre as etnias estudadas. Em relação à hipertensão arterial sistêmica, houve significância estatística entre os idosos acima dos 70 anos, acima ou igual. Em relação a diabetes mellitus, só foi encontrada significância entre 60 e 69 anos, e com as duas variantes juntas, houve significância entre os pacientes entre 60 e 69 anos. Em relação à variável AVC prévia, houve significância estatística somente entre os idosos entre 70 e 79 anos. Em relação ao tabagismo, obesidade, uso de álcool e de drogas, não houve significância estatística entre os idosos estudados. Em relação ao local de moradia, foi demonstrada uma maior prevalência do AVC nos habitantes da região metropolitana do estado, a região mais urbanizada. A partir dessa análise, conclui-se que os idosos são sim mais suscetíveis ao AVC, independente de raça ou sexo, mas em relação à presença de hipertensão e diabetes, ela está intimamente relacionada. O álcool e a obesidade não mostraram relação com esses eventos em idosos, e os idosos da região metropolitana foram mais afetados do que os das áreas rurais. Dessa forma, os dados demonstrados podem ajudar a desenvolver estratégias de promoção da saúde para os idosos e melhorar os serviços de atendimento de emergência para o AVC. Obrigado a todos, e se houver alguma dúvida, podem
me acionar nesse endereço de e-mail. Obrigado.